Espírito, levanta os caídos, restaura minhas feridas, dores antigas, vem me curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Junta meus pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz-me levantar do vale, põe de pé meus ossos secos com teu poder, vem me restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, faz-me levantar do vale, põe de pé meus ossos secos com teu poder, vem me restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento soprar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, quando o vento soprar. O calendário diz que a primeira metade do ano já passou. O tempo está além do que podemos controlar. E talvez você esteja pensando no que perdeu e tenha medo de nunca recuperar. Mas o segundo semestre pode ser de recomeço. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Deus é Senhor do tempo e promete restaurar anos perdidos a quem se voltar para Ele e o colocar em primeiro lugar. Neste domingo, 5 de julho, o Domingo da Restituição, às 7, 9h30 e 18 horas, em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar.
Pouco a pouco aconteceu e você nem percebeu. Mas a cada dia você fala, menos comigo você anda tão distraído. Seus planos já não são meus e os meus não são mais seus. Tantas coisas ocuparam o lugar que era meu. Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Lembra quantas lutas você enfrentou e calado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou. Achava em mim motivos pra sorrir. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Arrepende-te e volta ao primeiro amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim é insensatez. Viver longe de mim é insensatez. Todos os dias, homens e mulheres no Japão acordam bem cedo e começam a construir seus sonhos. Eles são a força vital, os trabalhadores da nossa terra. E esta é a oração por todos os trabalhadores. Olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês, nossos amigos trabalhadores, daqui a pouquinho vão estar unindo a fé com a nossa fé, para que assim sendo, a nossa terça-feira seja uma terça-feira
abençoada. Fato é que muitos estão aí enfrentando muitos desafios, muitos estão aí cheios de situações, enfrentando e passando por problemas familiares, problemas com os seus filhos, problemas de ordem financeira e principalmente, pastor Ademar, o que tem mais afetado as pessoas são os problemas espirituais. Muitos, por conta do espiritual, têm sofrido no material. Bom dia. Bom dia, Bispo Alexandre. Bom dia a todos os trabalhadores. Mas não importa o problema que você esteja enfrentando. Pode ser muitos, e a gente sabe que são muitos os problemas, mas Deus é aquele que está acima de tudo. É aquele que tem a direção e a solução para toda e qualquer situação, para todo problema que você estiver enfrentando. Basta você estar atento à voz dele. Por isso, a cada manhã, a gente se reúne aqui para trazer para você uma palavra essa que venha te animar. Às vezes a pessoa desanima, né, bispo, por causa do problema. Às vezes a pessoa se abate porque ela planejou algo, ela projetou algo e deu errado, mas Deus sempre guia para que você consiga alcançar os seus objetivos. O que o pastor falou acontece muito, e a gente vê muito aqui no Japão. Mediante as situações, as dificuldades, principalmente nas fábricas, muitos acabam se abatendo. Muitos vieram do Brasil para cá esperando uma coisa e não aconteceu o que eles esperavam. Não aconteceu ainda, porque uma vez você colocando a sua fé em Deus, essa situação pode sim mudar, como mudou na vida de muitos que aqui, quando chegaram, sofreram, mas descobriram a fé em Deus, colocaram a fé em Deus e tiveram as suas vidas abençoadas então por Deus. Se você está passando por situações, você está enfrentando problemas na sua vida e você quer a nossa ajuda, deixa aqui os nomes nos comentários, una a sua fé com a nossa, esteja conosco ainda hoje em uma das nossas igrejas, as portas já estão abertas, desde bem cedo e ficarão abertas até bem tarde da noite, para que todos aqueles que passarem pelas portas da casa de Deus possam ser ajudados por Deus, assim como nesta história que você vai assistir agora. Esse homem sofreu bastante na vida, tinha tudo para arrebentar, podemos dizer assim. Acabou se arrebentando, mas em um determinado momento de sua vida, voltou-se para Deus e teve a sua vida transformada pelo Deus Altíssimo. Assista essa história, já estaremos de volta. Diplomas, conhecimento, família. Quando a vida parece uma grande sinfonia, poucos conseguem imaginar o impacto de uma única nota desafinada. Eu nasci, fui criado no lar evangélico. Eu sou de família, de pastores, de missionários. Fiz bioquímica, eu sou bacharel em música, na parte de regência, técnica vocal, dicção, respiração, postura, e regi para centenas e centenas de pessoas, dirigindo corais, fundando corais na música sacra, mas eu não regi a minha própria vida. Como é que tudo começou? Eu fui casado com uma jovem de outra denominação e com 21 anos ela me traiu com meu melhor amigo. Quando eu desci do prédio onde eu morava, eu encontrei um rapaz num bar. E esse rapaz mandou, tudo bem? Eu digo, tudo bem. Está aperreado? Eu disse, estou, que eu estava aperreado. Ele, sente aí. E ele, quer beber? Eu disse, não, nunca bebi não. Ele, toma um copo de cerveja. Eu tomei um copo de cerveja. Esse rapaz, ele me levou para a casa dele, ele era um empresário, morava perto do prédio onde eu morava. E aí lá ele me ofereceu a maconha. E eu comecei a fumar a maconha. De um simples cigarro e um copo de cerveja, eu entrei para as drogas. Eu passei 20 anos usando maconha, passei 2 anos usando cocaína, e o fundo de poço foi o crack. Eu posso dizer que foi a vergonha da família, entendeu? Porque meu pai me deu uma boa educação moral e espiritual, né? Como a meus irmãos. E aí ele nunca imaginava, nem a minha família, ficaram todos surpresos quando souberam que eu estava usando drogas.
Meu pai, ele começou a ficar triste, entendeu? E aí ele me internou numa clínica de recuperação e eu fiquei 6 meses nessa clínica. Saindo dessa clínica, eu voltei para as drogas. Foi quando meus pais resolveram sair do estado de Pernambuco e ir para o norte do país. Lá eu fiquei 6 meses, saí de uma clínica de recuperação e caí nas drogas também. Aí meu pai foi para o estado de Tocantins, eu fiquei mais 6 meses, entrei na clínica de recuperação. Quando saí dessa clínica, eu já achava que estava liberto. E aí eu passei a dirigir coral. Mas nessa clínica, essa igreja, aliás, era numa Cracolândia, lá em Palmas. Eu não sabia que ela era uma Cracolândia. E quando eu cheguei com a Bíblia e os livros de música para entrar nessa igreja, eu vi as pessoas fumando crack de lado da igreja, numa lata. E aí me veio tudo de volta novamente. E aí eu passei 4 dias sem ninguém saber onde eu estava e eu usando crack. De 100 quilos, à época aí, eu caí para 55 quilos. Eu cheguei a fumar por dia 50 pedras de crack. Eu passava a noite usando crack, porque além desse emprego que eu tenho como técnico de saúde pública concursado no Recife, eu também tenho um emprego terceirizado. Eu fui diretor administrativo e financeiro em um hospital de referência Norte e Nordeste. E como eu tinha uma boa condição financeira, que eu tinha 2 empregos, eu chegava a pagar ao traficante mensalmente cerca de 8 a 10 mil reais por mês. Eu perdi uma casa, eu perdi 2 apartamentos. Minha família chegou a gastar cerca de quase 100 mil reais, entendeu? E o montante que eu gastei só com crack ao longo dos 18 anos ultrapassou 2 milhões de reais. Mesmo depois de perder a dignidade para o vício, nada o prepararia para a pior notícia: a morte do pai. Quando meu pai faleceu, eu fiquei em estado de choque. É porque meu pai, ele foi se abatendo, né? Entendeu? Em ver que todos os filhos estavam fazendo a obra, entendeu? E eu estava lá no mundo das drogas. Isso, eu creio que foi deprimindo meu pai. Quando ele faleceu, ele estava em coma. E meu pai saiu do coma e disse a mim que eu tinha sido o melhor filho que ele tinha tido. E aí ele morreu nos meus braços. E eu vi que meu pai tinha partido nos meus braços e não tinha visto a minha libertação. E aquilo ali me dava uma angústia muito grande. Eu sentia vergonha da minha família, porque é muito triste você saber que você tem uma posição socioeconômica, entendeu? E você se encontrar num mundo onde você não imaginava, né? Meus diplomas eram todos infalíveis, eram todos... É como se eu não tivesse sido formado, é como se eu não tivesse passado por seminário, entendeu? Por faculdade, nada. Era como se eu fosse um lixo. Eu me senti um lixo. Eu não conseguia me erguer. Eu não conseguia me libertar. E aí eu continuei nas drogas durante 40 anos. Eu sabia que não era aquilo que Deus queria para a minha vida. Houve um momento que eu falei com Deus, e eu disse assim: meu Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, bondoso, amoroso. O Senhor me ajude, me tire dessa situação. Eu não aguento mais, eu estou sofrendo muito. Eu falava com Deus, mas eu não ouvia a voz de Deus. Mas eu orava a Deus e eu dizia: me tire dessa situação. Ele clamava por ajuda, mas parecia não ouvir resposta. Até que Deus atravessou o fundo do poço e alcançou a alma de Dário. Aí foi quando tudo começou a mudar. Eu assisti um programa chamado Fala Que Eu Te Escuto. Quando eu vi, entrou outro programa. Quando eu vi, o pastor disse assim: você que está aí no seu quarto agora usando crack, eu quero dizer a você que vício tem cura. Eu não sei onde lhe encontrar, mas você sabe onde me encontrar. Aí disse o endereço da igreja. Aí eu olhei assim, eu disse: oxe, um boizinho dizendo a mim que vício tem cura. Eu, como profissional de saúde,
sabendo que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. Isso é história. Mas eu passei a crer quando eu ouvi o Bispo Macedo dizer: o vício é um espírito. O vício é um espírito. Qualquer que seja o vício. Aí me despertou o desejo de me libertar. O traficante nunca levou a droga na minha casa. De manhã. Ele só levava à noite. Mas de manhã ele levou 10 pedras de crack e uma carteira de cigarro. E eu fumei as 10 pedras de crack, a carteira de cigarro, e fui para a Igreja Universal, fedendo a crack e a cigarro. E o que mais me impactou quando eu cheguei na Igreja Universal foi a forma como eu fui recebido. Eu fui abraçado. E aí, quando eu cheguei lá para o pastor pensava que eu ia contar, que eu ia lá pedir para um neto, para um filho. Eu disse ao pastor, eu sou um cracudo. Qual o seu nome? Dário. O senhor que trouxe esse cachimbo aqui. Fui eu mesmo quem fiz. Quanto tempo escravo do crack? 18 anos. Qual foi a última vez que o senhor usou? Hoje pela manhã. Se eu colocar uma pedra aqui, mesmo você sofrendo, você fuma? Fumo. Senhor Dário, se o senhor não sair daqui com nojo do crack e do cigarro, eu vou parar de fazer o tratamento, nós vamos lá fora comprar uma pedra e vamos fumar nós dois. O senhor aceita o desafio? Aceito. Está chorando por quê? Porque eu estou entregando minha vida ao Senhor Jesus. Amém. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, há 3 anos atrás. E era uma época de fogueira santa. E nesse mesmo dia, eu subi no altar. E no altar eu deixei o cachimbo e eu peguei o papel da fogueira santa. E aí, nesse mesmo dia, eu fui batizado nas águas. E eu tomei uma primeira Santa Ceia, que há 40 anos eu não tomava. Mas eu chegando na minha casa, o traficante estava me esperando. Ele disse: meu chefe, eu deixei as 10 pedras de crack de manhã, e aí agora eu estou trazendo mais 40 para o senhor e 2 carteiras de cigarro. E eu disse a ele: não traga mais não. Jesus me libertou. Ele falou: e meu dinheiro? Tu me deve 16 mil. Aí eu disse: o que é para tu? 16 mil, já paguei mais de 1 milhão a tu. Eu disse: pronto, eu vou pagar a tu 16 mil. Mas nunca mais eu quero ver você na minha casa me dar droga. Na quarta-feira seguinte, eu cheguei na igreja, na reunião do Espírito Santo, e aí quando o bispo levantou no altar, ele apontou assim para mim e disse: você hoje vai receber o Espírito Santo. Eu peguei essa direção, peguei essa palavra e guardei essa palavra. E aí, quando eu subi no altar para deixar o meu sacrifício financeiro, até porque eu já sacrificava financeiramente a minha vida, aquilo ali para mim não era nada. E aí eu fui. E aí, quando eu comecei a pedir a Deus que Ele me desse o Espírito dele, porque eu dizia: Senhor, se o Senhor não me der o teu Espírito, eu vou voltar para aquela vida miserável. Eu disse: o Senhor tem que me dar o teu Espírito. E o que mais me fez feliz naquele dia foi que eu passei 40 anos sem ouvir a voz de Deus. E quando eu recebi o Espírito Santo, Deus falou ao meu coração e disse a mim: tu és o meu filho, eu te escolhi. E eu disse: meu Deus, eu estou ouvindo a tua voz. Aí foi quando eu tinha certeza de que ali eu tinha recebido o Espírito Santo. Uma semana depois. Uma semana depois, na mesma semana da minha libertação. Eu fui liberto no domingo. Numa quarta, eu recebi o Espírito Santo. Mas tudo isso foi fruto de uma renúncia, entendeu? Foi fruto de um arrependimento. Foi com 15 dias eu comecei a ter sede de evangelizar. E o pastor me levou, no primeiro teste, ele me levou numa Cracolândia. Mas ali eu não tinha mais desejo, nem vontade, nem fissura. Porque o Espírito Santo realmente tinha entrado dentro de mim. A prova que eu estou limpo e que eu estou liberto, entendeu? É que eu estou aqui, ó. Eu cheguei na igreja com 60 quilos, estou com 105 quilos, entendeu? Então hoje, eu como regente, né, como bacharel em música, o meu tributo a Deus é isso. A Deus demos glórias, a Deus
demos glórias a Deus, demos glórias que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glórias que por nós tanto fez. Veja o que diz a palavra de Deus. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor respondendo disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Olha que comentário glorioso para você receber aí agora, onde quer que você esteja. O melhor a se fazer no sofrimento é se voltar para Deus. Diante do arrependimento, a destruição foi suspensa no tempo de Joel, nos nossos dias também. A melhor coisa a se fazer, pastor Roberto, como nós estamos aqui aprendendo, né? Quando enfrentando situações, quando estamos sofrendo, é nos voltarmos para Deus. Infelizmente, muitas pessoas se voltam para aqueles que não podem fazer nada por eles. Bom dia e bem-vindo, pastor Roberto. Bom dia, bispo Alexandre, pastores, a todos. E uma coisa interessante, né, bispo, que a gente vê no testemunho do seu Dário é que, como Deus é misericordioso, ele mesmo cheio de preconceito, né? Ele fala, né, quem é esse boyzinho, né, para falar isso? E muitas vezes essa pessoa que acompanha a programação fala, né, quem são esses pastores que falam dos problemas, quando remédio, quando tratamento, quando clínica, quando ninguém pôde resolver a situação que eu estou passando, meu dinheiro. Mas a questão não somos nós, a questão é que é Deus que pode mudar a vida dessa pessoa. A partir do momento que ela crê, é como o senhor Dário falou, ela dá ouvidos à voz de Deus e Deus consegue falar com essa pessoa, bispo. Então ela consegue encontrar o caminho certo, ela consegue encontrar em Deus a solução. Deus ele passa a se manifestar na vida dessa pessoa, independente da religião dela, independente até mesmo se ela tem religião. A partir do momento que ela crê, ela dá ouvidos à voz de Deus, Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação, bispo. Roberto, daqui a pouquinho nós vamos estar fazendo a oração da fé. Daqui a pouquinho também o pastor João vai ter a sua conexão de volta. Você vê, né, pastor Ademar? O melhor a se fazer no sofrimento é se voltar para Deus. Diante do arrependimento, a destruição foi suspensa, a dor e a vergonha foram removidas e o povo teve de volta a fartura. O senhor Dário teve de volta a fartura. Vivia uma vida, sim, diferenciada da maioria das pessoas, porém, se perdeu, teve a sua vida toda destruída, mas se arrependeu, voltou-se para Deus e teve a sua vida restituída, pastor Ademar. E Deus se compadeceu dele, né, bispo? Como ele se compadeceu do seu povo nessa época. E Deus, ele vê o sofrimento. Deus não está com os olhos fechados e tampouco com os ouvidos tapados. Ele vê, ele ouve, e a partir do momento que a pessoa se volta para ele, crendo, ele não olha a situação. O senhor viu, esse seu Dário, ele era um cracudo, né, bispo? A gente esteve lá no Brasil um tempo atrás e a gente via lá em todas as praças, em vários lugares, e é uma situação triste quando a pessoa ela entra nesse vício do crack. E ela fica na sarjeta praticamente, ela perde a dignidade, ela perde o respeito, mas quando a pessoa, mesmo nessa situação, ela decide se voltar para Deus, ele a recebe, né? Por isso que ele chama para se voltar para ele, e ele não olha a condição, ele não olha a situação da pessoa, uma coisa que ele vê é a sinceridade.
E Deus viu essa sinceridade no seu Dário, tanto que o recebeu. E quando ele se entregou, a gente vê hoje aí uma vida restaurada, um testemunho glorioso. E o mesmo Deus que transformou a vida do seu Dário, quer transformar também, né, bispo, a vida dessa pessoa que nos acompanha, de qualquer parte do Japão, não importa a sua situação. Talvez você esteja aí viciado, não sei, no crack, no cristal, em bebidas, você está aí viciado em pornografia, viciado em mangás, que tem muito aqui no Japão, e tudo esse marasmo de sofrimento em que você se encontra pode ser solucionado a partir do momento que você ouvir a voz de Deus e obedecer também. Exato. Como nós estamos aqui aprendendo, ensinando o que Deus nos revelou nesta manhã. O Todo-Poderoso é misericordioso e compassivo, está sempre disposto a dar uma nova chance de recomeço a todos que se voltam para Ele. O problema é que muitos, por conta do orgulho, muitos, por conta do que falam por este mundo afora, acabam não se voltando para Deus e acabam indo de mal a pior. Acho que agora podemos falar com o pastor João desde Tiba. Bom dia e bem-vindo, pastor João. Bom dia, bispo. Bom dia, pastor Demar, pastor Roberto e a todos. Se realmente o que o senhor falou e o pastor Demar tem acontecido com muitos trabalhadores aqui. Eles têm plantado, mas tudo que eles têm tentado colher tem perecido. A família, o casamento, a saúde, a vida financeira. E algo que chamou a atenção nesse testemunho do seu Dário, e é o que chama a atenção de Deus, é quando a pessoa se envergonha da situação. A situação que ela está vivendo. E se envergonha para uma mudança, para uma volta para Deus. Aí se cumpre o que o senhor mesmo disse, que Deus se mostra zeloso. Você agora está acompanhando esse programa e você está envergonhado com a situação que você está passando. Mas isso, queria falar para você que Deus se agrada quando você se envergonha e se volta para Ele. E Deus, Ele se mostra com misericórdia grandiosa e se mostra zeloso para que Deus venha encontrar em você essa solução. Você tem que se voltar para Ele e Deus se compadece dessa pessoa. Uma vez se voltando para Deus, de maneira alguma, Deus ele irá nos desprezar. Agora, temos que nos voltar para Ele com sinceridade. Temos que nos voltar para Ele com arrependimento. Temos que voltar para Ele prontos a nos submetermos à vontade dEle. Porque uma vez assim fazendo, então Ele faz o que está escrito aqui na palavra dEle. Eis que vos envio o trigo e o mosto e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio, a vergonha entre os gentios. Talvez você esteja se sentindo aí envergonhado, veio para cá cheio de planos, todos criaram uma expectativa enorme quando você veio para o Japão e hoje você não tem coragem nem de ligar para ninguém no Brasil por conta da sua situação. Mas se você quiser uma mudança, Deus está à sua espera. Não estou falando de religião, não estou falando de bandeira de igreja alguma. Estou falando da palavra de Deus que se manifestou na vida do senhor Dário e vem se manifestando na vida de muitas pessoas. E também pode se manifestar na sua vida uma vez você manifestando a sua fé nele. Nós vamos ler aqui alguns comentários agora, por favor. Isso, nós temos aqui a Alice e o Jair Uquimares, diz testemunho maravilhoso, aonde se vê o amor que Deus tem por aqueles que estão perdidos, né? O Mamoro também está aqui, ele pede oração, ele cita alguns nomes, a Cecília Kikuchi, ela destaca Oca conectado, temos aqui a Cíntia Laia, temos aqui o Marcelo Minoro, e ele pede oração e cita aqui o nome da família, a Dona Aparecida, o Osvaldo, ele diz, está ligado, que testemunho glorioso, forte. A Eliane, ela diz, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, testemunho glorioso. A Maribel, ela diz, muito forte, a decisão com sinceridade de mudar nossa vida chama a atenção de Deus e com sua mão forte nos tira do fundo do poço para hoje em dia glorificar o seu nome. Nosso Deus é poderoso e maravilhoso na vida de quem se volta para Ele
e se entrega de corpo, alma e espírito no altar. O seu Joe, ele diz: bom dia, bispo, pastores, todo o povo de fé, que Deus abençoe a todos. Toyohashi conectado, temos aqui a Hiroshi Kaori, Toshiko Fukuda, ele diz: bom dia a todos, Takaoka na fé, e ele pede oração, citando aqui o nome dos seus familiares. A dona Ryoka, ela fala: minha vida era totalmente destruída. Com 54 anos eu conheci a Deus, que cura, que liberta de todo mal. A família, ela fala que a família era perturbada, não gostava de buscar Deus, mas não liguei para isso. Busquei, pedi ajuda, gritava com dor na alma. Então Deus, depois de alguns meses, mudou minha vida e hoje ela fala desse Deus grande e poderoso que curou ela e ela pode ajudar quem está sofrendo. Eu agradeço a Deus de todo o coração porque foi muito abençoada. Amém, dona Ryoko, a Edith está aqui também. E ela pede oração, o seu Valdomiro Sakamoto, Marlete Cato e todos. Daqui a pouco nós vamos unir a fé, pedindo a Deus que venha restaurar você também. Aliás, daqui a pouco não, agora, nós vamos unir a nossa fé com você neste momento e vamos abençoá-la. Mas eu queria falar mais uma vez, o melhor a se fazer no sofrimento é se voltar para Deus. Está sofrendo? Vou voltar para o Brasil, não vai resolver o seu problema. Está sofrendo? Vou me voltar para esse ou para aquele amigo. Vou me voltar para essa ou para aquela religião, não vai resolver o seu problema. Só Deus pode resolver o seu problema. Se você quer a solução, então, volte-se para Ele, volte-se ainda hoje. Sabe? Muitos dizem assim: eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito, quando der eu volto. Meu amigo, minha amiga, e se não houver mais tempo para você voltar amanhã? Volte-se agora, as portas estão abertas, Deus está à sua espera. Uma vez você se voltando para Ele, Ele se volta para você. E tudo então se fará novo. O pastor Roberto e o pastor João vão fazer a oração da fé agora, abençoando a todos. O pastor João começa desde Tiba e o pastor Roberto então encerra desde Nagahama. Vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quantos trabalhadores estão agora envergonhados, humilhados, porque estão vivendo uma situação que não esperavam. Tudo na sua vida tem perecido. Tudo na sua vida tem perdido. A família, a vida financeira, principalmente a vida espiritual. Então agora, meu Pai, dê esse alívio a essas pessoas e dê força para elas se voltar para Ti, se voltar para o Senhor, para que o Senhor também volte a abençoá-la, volte a honrá-la. Por isso, meu Pai, eu oro por todos os trabalhadores, todos esses que estão nessa fé conosco, conectados nessa programação, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus. E que o Senhor, como nós determinamos aqui, pela Tua misericórdia, o Senhor venha receber a cada pessoa, essa pessoa, meu Deus, que tem assistido essa programação, talvez há tanto tempo, meu Deus, e não teve forças, não teve coragem para reagir, meu Deus, para se voltar ao Senhor, pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que elas sejam livres agora, que elas venham ter, meu Pai, liberdade agora, forças para Te buscar, para fazer o que tem que ser feito e a situação delas mudarem, meu Deus. Meu Deus, nós abençoamos a todos os trabalhadores, a todos os que acompanharam, os que se identificaram, meu Deus, com tudo que nós falamos aqui, eles sejam abençoados agora. O nome dos familiares, meu Deus, que essas pessoas colocaram para oração, sejam todos alcançados, que haja milagre, que haja bênção na vida de todos. Nós determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Volte-se para Deus, volte-se, Ele está à sua espera, pronto para transformar a sua vida de uma vez por todas. Logo mais, às 10 da noite, nós estamos na nossa caminhada da fé rumo ao Monte Sião.
e gostaria de convidar vocês a participarem também. Essa pessoa que queira participar em Tiba, Pastor João, o endereço e os horários, por favor. Estamos aqui em Tiba, Bispo, Tiba Sítio, Ocuinai 1-12-6, CI Biro, bem próximo à principal estação, hoje às 8, 10, 15, especialmente no último dia do mês hoje, faremos um clamor pela saúde às 8 horas da noite. Obrigado, Deus abençoe o senhor e todo o povo de Tiba e Nagahama, Pastor Roberto. Bispo, nós estaremos aqui na província de Shigaken, Nagahama-shi, Hirakatacho 1294, na Rota 2, aqui, bem conhecida. Nós estaremos nos horários da 8 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, mas de plantão o dia todo, se essa pessoa precisar vir para um atendimento. Obrigado, Deus abençoe a todo o povo de Nagahama. Nós estamos aqui na nossa sede nacional em Hamamatsu, Shizuoka Ken, Hamamatsu Shichuoku, Kitateira de Machio 211-19, aqui na Avenida Kinodori, bem próximo à estação central de Hamamatsu. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Arigatou gozaimashita. Zehiokoshi kudasai. O calendário diz que a primeira metade do ano já passou. O tempo está além do que podemos controlar. E talvez você esteja pensando no que perdeu e tenha medo de nunca recuperar. Mas o segundo semestre pode ser de recomeço. E restituir-vos-ei os anos que comeu gafanhoto. Deus é Senhor do tempo e promete restaurar anos perdidos a quem se voltar para Ele e o colocar em primeiro lugar. Neste domingo, 5 de julho, o Domingo da Restituição, às 7, 9h30 e 18 horas, em Hamamatsu e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar.